Pessoal, não vamos esquecer de acionar o sino. Olá, combatentes do canal Arte da Guerra, tudo tranquilo aí, pessoal? Canal Arte da Guerra, um veículo de defesa que defende o Brasil. Canal Arte da Guerra, blog Velho General, canal Algum Combate, canal Pátria e Defesa, os veículos de defesa, segurança e soberania da família brasileira. Gente, vamos dar um retorno para ver como é que tá chegando os tom aí. Ponte para a Praça de Máquinas aí, então vamos dar o retorno do som. Hoje com a presença especial do ministro Aldo Rebelo. Vamos debater soberania, defesa, diplomacia, relações internacionais e o contexto do Brasil, do mundo, na América Latina e no mundo. Uma live muito especial, um café com defesa muito especial para vocês. Grande Pedro Alencar. Fala, Marcelo, tudo tranquilo? Um debate nacionalista mesmo. Estou aqui no seu canal Vietcong. Olá, combatentes do canal Arte da Guerra. Tudo bom, pessoal? Boa noite, comandante. Boa noite, ministro. Boa noite, ministro. Tudo bem? Boa noite. Pessoal, olha só. Eu acho que o pessoal que dispensa a apresentação, Cabaé, nosso companheiro de audiência aqui todos os sábados no programa Café com Defesa. O ministro Aldo Rebelo já esteve aqui, tá? Numa entrevista gravada, então é a primeira que eu espero de muitas vezes que ele venha aqui no canal Arte da Guerra, tá? Para falar sobre defesa, soberania, relações internacionais, etc. O ministro Aldo Rebelo, para quem não conhece, tá? Foi deputado federal por 6 legislaturas, foi presidente da Câmara, exerceu diversos cargos no Executivo, entre os quais o de ministro da Defesa entre 2015 e 2016. Então, ministro, seja bem-vindo a bordo aqui no canal Arte da Guerra, tá? Eu vou deixar a abertura aí para o senhor, depois o Cabaé faz a primeira pergunta. Então, tá com o senhor. Seja bem-vindo. Boa noite, comandante Robson. Boa noite, Cabaé. Boa noite aos que nos acompanham aqui no canal Arte da Guerra, no Velho General. É uma alegria reencontrar os amigos para prosseguir a discussão, a troca de opiniões, a reflexão sobre um tema crucial, decisivo para o presente e para o futuro do Brasil, que é a questão da defesa nacional e as suas implicações. Muito obrigado mais uma vez. Cabaé, eu vou passar a primeira para você, então tá contigo, camarada. Perfeito. Ministro, mais uma vez, obrigado pela presença aqui no canal Arte da Guerra. Eu gostaria de começar essa conversa com o seguinte tema: o Congresso, na minha visão, o Congresso e a classe política de forma geral, com poucas exceções, e o senhor é uma delas, parece ter um posicionamento, eu diria, apático e distante de questões de defesa, soberania nacional. Se a gente pegar, por exemplo, o PND e o EAD, eles normalmente são votados meio que no piloto automático, vamos dizer. O senhor concorda com isso, discorda? O que o senhor pode comentar a respeito sobre isso? Essas referências são factuais. De fato, o interesse no Congresso Nacional pelo tema de defesa nacional, de segurança nacional, é muito rarefeito, é muito baixo, ou seja, é uma parcela pequena do Congresso, uma elite de deputados que se dedica a esse tema, porque a imensa maioria está dedicada aos interesses das corporações que representam interesses legítimos de corporações sindicais ou empresariais, ou voltados para temas como municipalismo, e a defesa nacional, de fato, fica geralmente relegada aos cuidados de um grupo muito pequeno. Muitas vezes são deputados também dedicados, mas num número muito menor. E assim, os temas de defesa passam muitas vezes sem uma reflexão maior, sem um debate maior. As explicações para esse fenômeno variam bastante e acho que em todas elas há uma parte de razão. Há quem explique a indiferença ou a subestimação da agenda de defesa por parte do mundo político. E não é só o mundo político, é o mundo acadêmico, o mundo sindical, as camadas médias, ou seja, é uma percepção das Forças Armadas
quase que lúdica, quase que estética, do 7 de setembro, dos desfiles, é uma coisa muito simbólica. Há quem atribua isso a uma baixa percepção dos riscos do Brasil na área de defesa e de segurança nacional. Ou seja, o Brasil não teria uma ameaça externa, visível, ostensiva, que despertasse no mundo político e na própria sociedade uma preocupação com o tema de defesa. Então, como o Brasil não está sob ameaça, nem dos seus vizinhos, o mais próximo que nós temos aqui de uma potência são os Estados Unidos, que são percebidos como um país amigo. Ninguém cogita de termos guerra com a Argentina, ou com a Venezuela, ou com a Colômbia, com nenhum dos nossos vizinhos. Eu acho que isso reduz a importância dessa agenda no Congresso Nacional. De qualquer maneira, eu quero também destacar que, mesmo que essa preocupação seja pequena, mas ela aparece. Ou seja, depois do fim dos governos militares, nós tínhamos na Câmara dos Deputados, até 1990 e poucos, duas comissões distintas, tratando de duas disciplinas distintas. Nós tínhamos a Comissão de Relações Exteriores e a Comissão de Defesa Nacional. Mas nós começamos uma discussão no sentido de aproximar as agendas, porque nós víamos uma aproximação grande entre o tema de defesa e o tema de relações exteriores. E terminamos por fundir as duas comissões em uma comissão única de relações exteriores e de defesa nacional. Claro que isso elevava o status da defesa nacional no mesmo nível de relações exteriores, mas corria o risco do tema de relações exteriores ficar secundarizado. Mas não foi o que aconteceu. A comissão valorizou o tema de defesa nacional, nós nos num primeiro momento, eram os ministérios militares, do Exército, da Marinha e da Aeronáutica, depois os comandos, e acho que isso nós conseguimos fazer bem. Já no governo do presidente Fernando Henrique, foi enviado o primeiro documento de um governo civil sobre o tema de defesa em 1996. Depois, com a nomeação do ministro Nelson Jobim pelo presidente Lula e do ministro de Assuntos Estratégicos, o Mangabeira Unger, foi anunciado um documento muito discutido no Congresso, com idas do ministro Jobim, com idas do ministro Mangabeira. Esse tema foi discutido também nas academias. Então, eu creio que nós, a passos ainda lentos, muitas vezes inseguros e vacilantes, temos avançado. No Congresso, o ministro Jungmann criou uma comissão uma comissão parlamentar, um grupo parlamentar para dedicar aos assuntos de defesa nacional. Depois, eu presidi a Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional. Produzimos 2 livros sobre a política de defesa para o século XXI, num seminário muito concorrido. E depois ainda, procuramos, quando eu estava no Ministério, que o Congresso apresentasse uma proposta de emenda à Constituição para estabelecer o mínimo de 2% do PIB para o orçamento de defesa, porque eu percebi que o orçamento de defesa do Brasil era o mais baixo da América Latina, era o mais baixo da América do Sul e era um dos mais baixos do mundo. Nós estávamos abaixo da média da América do Sul, abaixo da média da América Latina e abaixo da média mundial. E acho que sem resolver esse problema estratégico do orçamento, sem essa garantia, tudo mais fica secundarizado. Que programas, que projetos vão ter continuidade se você não tem orçamento? Ministro, aqui no canal a gente procura fazer uma crítica muito grande à falta de união que existe no Brasil. Então, eu costumo sempre dizer, eu levo muita pedrada nisso que eu vou falar agora, tá? Mas não tem problema, porque faz parte.
Eu costumo dizer que uma parte da direita brasileira ela se volta, é a direita do inconformismo, da indignação, o pessoal só sabe reclamar, e uma parte da esquerda também, indústria da pirraça, o pessoal só sabe ir contra as coisas. Né? Agora, eu acho o seguinte, eu acho que dos dois lados, nos dois polos, existe gente que tem capacidade de conversar. O senhor acha que o problema da soberania, tá? E a busca por um viés nacionalista, ele pode facilitar o diálogo entre a esquerda e a direita no Brasil? Porque aquelas partes mais sensatas desses dois espectros políticos. Eu gostaria que o senhor comentasse isso. Se existe uma possibilidade de diálogo, e acho que sem diálogo a gente não vai chegar em lugar nenhum no Brasil, né? Eu queria que o senhor comentasse isso. Eu acho que mais do que uma possibilidade de diálogo, nós vivemos uma exigência de diálogo, mais do que uma necessidade. Sem esse diálogo que organize as forças heterogêneas que ajudaram a construir o Brasil não foi construído a partir do exclusivismo político ou ideológico. Quando o Brasil perdeu o sentido de união em torno das grandes causas, ele sofreu, ele fracassou. O Brasil sempre fez as suas transições a partir da união de amplas forças heterogêneas. O que é que nós fizemos na Guerra dos Holandeses, em Guararapes, se não foi a união de forças heterogêneas? Nós unimos os senhores de engenho com os escravos libertos, com os índios sob o comando do Felipe Camarão e da Clara Camarão. Foram 3 exércitos de índios, de negros, de mazombos, mestiços, mulatos, que evitaram que o Brasil se fracionasse em 2 ou 3 Brasis já nos idos de 1600, que era o que ia acontecer. Os holandeses podiam tomar conta do Nordeste e criar ali uma colônia holandesa, nórdica, sei lá o quê. Foram as forças heterogêneas que evitaram isso. Financiaram fazendeiros da Bahia, financiaram o armamento dos índios, dos negros, o Henrique Dias, o Poti, o André Vidal de Negreiros. Tanto é que o Exército percebeu isso, o general Zenildo Zoroastro de Lucena, que era pernambucano, e apontou que ali está a origem do Exército Brasileiro. E deu a esses generais, a esses comandantes, o status de fundadores do Exército Brasileiro. Isso é a celebração das forças heterogêneas que se uniram num momento crucial da nossa pré-história nacional. Aí nós temos a independência. O que foi a independência? A independência, nós unimos uma dissidência da coroa portuguesa, uma dissidência da Casa de Bragança, o príncipe regente, com um republicano nacionalista, moderado, meio conservador, que era o José Bonifácio, e com os republicanos radicais, do Gonçalves Ledo e dos seus companheiros. Unimos tudo isso para fazer a independência do Brasil. A independência do Brasil para evitar o fracionamento, a fragmentação, a existência de várias republiquetas, como nós tivemos na América Espanhola, exigiu de um gênio como José Bonifácio a união dessas forças. Ele abdicou da República, porque ele era um iluminista, tinha vivido na Revolução Francesa, e disse, não, aqui tem que ser uma monarquia que unifique o país, que evite a fragmentação. Forças heterogêneas. Forças heterogêneas fizeram a abolição, forças heterogêneas fizeram a República. Juntamos o Deodoro, o Floriano Peixoto, com os republicanos radicais, com os fazendeiros de São Paulo para fazer a República. E 30, o que foi também, senão a união de forças heterogêneas. Você tinha 2 caudilhos, na verdade, 2 líderes importantes. Um líder civil, que era o Getúlio, que era um fazendeiro, um grande estancieiro, gaúcho, e você tinha um líder militar também, que tinha sido um dos comandantes da repressão ao tenentismo, era um legalista, que era o general Góes Monteiro, e depois converteu-se no líder dos militares para, junto com o Getúlio, fazer 30 e criar no Brasil talvez o momento
de maior desenvolvimento, de maior realização, que foi a partir da Revolução de 30. Tudo isso foram uniões de forças heterogêneas. Você vai olhar para o Getúlio e vai dizer, Getúlio era de direita ou de esquerda? Getúlio não era de direita nem de esquerda, Getúlio era um nacionalista, Getúlio foi pressionado num movimento comunista em 35 e depois num movimento integralista em 38. Os dois quiseram derrubar o Getúlio do governo. A plataforma dele era o nacionalismo. Quando o Geisel reconheceu, o presidente Geisel reconheceu os países de língua portuguesa que ficaram independentes em 75, isso foi uma atitude de esquerda ou de direita? Não, embora os governos africanos fossem governos marxistas, governos de esquerda, o gesto de reconhecer aqueles países correspondia ao interesse nacional. O que nós vemos hoje, lamentavelmente, é uma desorientação, ou seja, uma espécie de colonização partidária do Brasil. Esses dias, um grupo de pesquisadores, acadêmicos, cientistas e ONGs divulgaram um documento, recomendações para o presidente Biden e para o governo dos Estados Unidos sobre o Brasil. Esse documento foi produzido por um movimento que tem nos Estados Unidos, que é uma rede nos Estados Unidos pela democracia no Brasil. O documento é um absurdo. O documento é um programa de intervenção colonial. O documento propõe que o governo americano viole abertamente a soberania do Brasil em temas como a Amazônia, questão indígena, democracia, segurança pública, até saúde. Eles dão lá recomendações para o governo americano pressionar o Brasil. Propõe, inclusive, um rol de sanções que o governo dos Estados Unidos deve limitar ou suspender as negociações em torno do comércio bilateral, das compras governamentais, da aquisição de produtos da agropecuária e da indústria de madeira do Brasil, que o governo americano deve pressionar os organismos financeiros internacionais a não financiar a infraestrutura do Brasil. Ou seja, tratar os Estados Unidos como se fosse a potência que tem legitimidade para promover uma intervenção no Brasil. É achar que o colonialismo pode ser uma coisa humana, uma coisa democrática. O presidente Samora Machel, lá de Angola, de Moçambique, ele dizia isso. Ninguém espere do colonialismo atitudes de democracia ou de direitos humanos. A sua natureza é completamente distinta. E aí são pessoas progressistas, pessoas que julgam que isso é uma coisa de esquerda, uma proposta dessa natureza. Ao mesmo tempo, você vê o nosso governo, o Itamaraty, o chanceler e o governo fabricar brigas com aliados tradicionais em nome de uma aliança com os Estados Unidos. Brigamos com a Índia, porque a Índia e a África do Sul, que são dos BRICS, queriam liberar patentes, ou seja, propriedade intelectual, propriedade industrial para vacinas, para facilitar a produção de vacinas nos países pobres. Para defender a indústria farmacêutica norte-americana e europeia, nós ficamos contra a Índia. Isso gerou protestos na Índia contra o Brasil, dificuldades quando nós precisamos de comprar insumos da Índia. Ou seja, são aliados dos BRICS. Brigamos com a China porque ameaçamos a China por causa do 5G. Por quê? O que é que nós temos a ver com a disputa dos Estados Unidos com a China? Nós vamos agora reproduzir e trazer de volta a Guerra Fria, que nos prejudicou, que dividiu o Brasil. Tudo bem, mas a Guerra Fria era a guerra do mundo, era o estado da arte no mundo. Nós vamos reproduzir isso aqui, importar para dentro do Brasil a disputa entre os Estados Unidos e a China. Agora reconstruímos na América do Sul uma divisão também para importar os interesses geopolíticos dos Estados Unidos. Aí brigamos com a Venezuela, temos problema com a Argentina, com a Bolívia. Por que nós vamos importar essa disputa? Quando a Argentina entrou em guerra com a Inglaterra, os ingleses queriam um certo apoio de logística, de qualquer coisa do Brasil,
presidente Figueiredo negou isso, disse que não, pelo contrário, foi à ONU e disse o seguinte: nós reconhecemos as Malvinas como argentinas desde 1834, que foi a data da ocupação inglesa do arquipélago. Ele não teve dúvida, porque ele sabia que a Argentina estaria aqui para sempre, é nossa vizinha. Agora não, nós começamos a dividir o nosso subcontinente. Dividir o nosso subcontinente em função dos interesses geopolíticos dos Estados Unidos. Então, na verdade, é o seguinte: há, em setores da direita e da esquerda no Brasil, uma completa desorientação, absoluta desorientação, uma ausência de percepção de qual é o verdadeiro interesse nacional. Eu quero saber qual é a natureza do governo dos nossos vizinhos. Eu quero saber o seguinte: o que é que nós vamos fazer para integrar a infraestrutura, as comunicações, integrar a política de defesa, evitar que o Brasil seja assediado por acontecimentos indesejáveis na América do Sul, a criação de uma base militar estrangeira. Imagina a consequência que teria para o Brasil uma situação dessa. Então, eu creio que vivemos um processo de desorientação, e o denominador comum que pode unir, alguém pode ter a sua ideologia mais conservadora, mais liberal, mais progressista, mas o denominador comum é o interesse nacional, é o interesse do Brasil. Ninguém pode colocar o seu interesse geopolítico, a sua percepção. O nosso ministro das Relações Exteriores escreve um artigo onde diz Trump e o Ocidente. O que é que nós temos a ver com Trump e o Ocidente? A esperança do Ocidente é o presidente Trump, porque, peraí, o Brasil não tem que se meter nisso. O Brasil é muito grande, tem interesses muito importantes para cuidar antes de um engajamento ideológico e político em torno de causas, dos costumes, em torno da agenda do Partido Democrata ou do Partido Republicano. Então, nós temos que ter essa orientação, unir os brasileiros em torno de 3 grandes causas: a causa do desenvolvimento do Brasil, a causa da redução das desigualdades e a causa de manter o país dentro de certos padrões de democracia. Isso pode unir amplamente muita gente. Ministro, tem uma coisa interessante que eu até quero levar para os nossos ouvintes aqui, né, para os nossos assinantes. Num dos esquenta que nós fizemos para outro programa, o senhor falou uma coisa que eu fiquei pensando depois do Cabaé, a gente até comentou, é uma coisa interessante que o pessoal nunca prestou atenção. O Getúlio Vargas, ele sofreu tentativa de desestabilização à esquerda e à direita. Em 1935, tem o Levante Comunista, né, da Escola Militar, e em 1938 tem o Levante Integralista. Ou seja, o que acontece, na verdade, né, fica muito difícil a gente caracterizar qual era a posição ideológica do Getúlio Vargas, porque os dois lados tentaram realmente acossá-lo, né? E a gente percebe que o Getúlio, que, sem dúvida, um dos grandes estadistas do Brasil, talvez o maior do século XX, né? Era um homem que era pró-Brasil, que ele gostava mesmo, a paixão dele, o que ele tentou fazer foi melhorar esse país. Então, a gente começa a entender o seguinte, perceber o seguinte, que quando você persegue um ideal de construção de nação, tá? De melhora de índices sociais, etc., você vai ter problema tanto à direita quanto à esquerda. Isso é inevitável. Você vai acabar pisando no pé de alguém. E é isso que as pessoas precisam começar a entender, né? Que, na verdade, nós temos uma situação internacional hoje em dia bastante confusa, bastante complicada, a gente não está definido ainda se é uma nova Guerra Fria, o que vai acontecer, mas nessa confusão toda, só há uma certeza, gente, que eu quero lembrar vocês: o Brasil tem que perseguir o interesse brasileiro. Vai haver momentos que o nosso interesse está alinhado com a China, outros que estão alinhado com os Estados Unidos, mais tarde, mais lá para frente, está alinhado com a França, com a Rússia, o que quer que seja. Mas esses alinhamentos são pontuais, né? São momentâneos e estão vinculados a determinadas circunstâncias. A gente não pode fazer um único alinhamento perene, porque nós vamos ter problema no futuro, tá, pessoal? Então é muito perigoso essa coisa que eu vejo, essa tendência que a gente está vendo aí na imprensa de querer, dos dois lados, de querer um alinhamento automático. Isso aí é realmente muito perigoso. A gente precisa perseguir o interesse nacional, pessoal. Isso é a coisa que eu acho mais importante. O Cabaé, você quer fazer a próxima? Eu gostaria de aproveitar todo esse contexto
essa aula aí que o ministro deu para a gente e esses comentários que você fez também, que eu acho que concordo plenamente, eu gostaria de perguntar, hoje, o que o senhor enxerga como ameaças ao interesse... Claro que o senhor já falou bastante sobre isso nessa resposta, mas que ameaças o senhor enxerga hoje para o Brasil, para os interesses brasileiros? De fora, ameaças externas, digamos. Eu penso sempre na teoria dos círculos concêntricos. Nós devemos começar a perceber as ameaças a partir dos nossos problemas internos. Ou seja, a divisão artificial do Brasil entre esquerda e direita, a divisão em torno da questão de raça, a divisão em torno da questão de gênero, essa divisão é a primeira ameaça para o Brasil. Ou seja, o Brasil alcança um grau mínimo de coesão social, de coesão nacional, de coesão em torno de alguns objetivos, que eram os chamados objetivos nacionais permanentes. Eles existiam? Claro que existiam. Eles continuam existindo? Claro. Pergunte se a China tem os seus objetivos nacionais permanentes. Pergunte se os Estados Unidos têm os seus objetivos nacionais permanentes. Pergunte se a França, a Alemanha, todos eles têm, a Rússia. Claro que eles têm os objetivos nacionais permanentes. Quando o presidente Chirac retomou os testes nucleares da França, o presidente Fernando Henrique, por uma moção do deputado Gabeira, aprovou uma censura à França. Censurou o governo francês por retomar as experiências nucleares lá no atol de Mururoa. Eu achei que aquilo era um exercício de soberania da França. E como um deputado de São Paulo, que tinha estudado na França, o deputado Ademar de Barros Filho, nós fizemos uma homenagem, lá uma sessão solene de homenagem à França, que era uma espécie de desagravo. E o embaixador da França me disse isso, disse, olha, deputado, a França tem um degrau abaixo no seu programa nuclear. O primeiro degrau é Estados Unidos e Rússia, o segundo degrau, nós estamos ali. Nós não vamos descer um degrau, tá certo? Nós vamos permanecer ali. Então, esses países, todos os países têm os seus objetivos nacionais permanentes. Então, o primeiro desafio do Brasil é criar a coesão em torno desses objetivos. Quais são? Para mim, eles são claros. Para mim, é retomar o desenvolvimento do país, a reindustrialização do país, relançar o Brasil num projeto de ciência, tecnologia, inovação, autônomos na economia e na área de defesa. O Brasil, que já teve quase que no estado da arte o seu programa nuclear, o programa espacial, a missão espacial brasileira, missão completa, a missão espacial, o Brasil ter um foguete, um lançador próprio, com um satélite próprio, de uma base própria. O Brasil que conseguiu fazer as suas centrífugas, consegue enriquecer urânio com tecnologia própria, consegue ter urânio, consegue usar o urânio enriquecido. O Brasil que já chegou a criar os seus computadores. Quando o Brasil comprou as fragatas britânicas, percebeu a Marinha que elas operavam com programas britânicos, com programas ingleses, controlado e criado pelos ingleses. Nós tínhamos que ter uma informática própria. Tanto que o primeiro computador brasileiro foi criado pela Marinha com a Unicamp e recebeu até o nome simbólico de Cisne Branco. Esse foi o primeiro computador brasileiro. Depois a Aeronáutica fez outro, com a USP. E porque já tinha o Cisne Branco da Marinha, o da Aeronáutica se chamou Patinho Feio. Foram os dois primeiros computadores brasileiros. Então, nós precisamos retomar a experiência, a ofensiva de ciência, de tecnologia, de inovação, de reindustrialização do país. Tudo isso nós precisamos fazer e criar esse movimento nacional de coesão social, de coesão nacional em torno dos nossos objetivos. Então, a primeira pressão que existe é interna, porque se o Brasil, que não é um país imperialista, um país como os Estados Unidos, pode ter 2 milhões de pessoas na rua gritando contra a guerra do Vietnã e a aviação, os B-52, fulminando os arrozais do Vietnã, bombardeando, ou seja, há uma esfera de autonomia entre as ações de um país imperial e a sua política interna.
Num país como o Brasil, não. Se nós não tivermos unidade e coesão, isso nos paralisa, isso nos imobiliza. A segunda questão é o nosso entorno, é o segundo círculo dos círculos concêntricos. O primeiro é interno. Se você não resolver os seus problemas internos, você não tem autoridade para se apresentar para o mundo. O segundo círculo é o círculo concêntrico dos nossos vizinhos. Um país como o Brasil, com 17 mil quilômetros de fronteiras, com 10 vizinhos diferentes, precisa estar bem situado com todos eles. Não pode viver sem necessidade em ameaças com vizinhos como Venezuela ou Argentina. Uma coisa desnecessária, provocando cisão. Isso é o Brasil abdicar da sua liderança, da sua capacidade de mediação na América do Sul. Quando o Brasil disputa e abre litígio com seus vizinhos, ele está praticamente pedindo que potências externas se apresentem aqui para resolver isso. Você vai brigar com a Venezuela, o que a Venezuela faz? Vai atrás da Rússia e da China. Você vai brigar com a Bolívia, com a Argentina, o que é que acontece? Eles vão atrás de aliados. Se for o contrário, se você vai brigar com os aliados dos Estados Unidos, eles vão atrás de outras alianças. Então, o Brasil não pode fazer isso. Por quê? Porque um dos grandes riscos que o Brasil precisa evitar é a militarização do subcontinente. Isso seria uma tragédia para nós. Se há uma coisa, eu falei em uma reunião dos ministros de defesa da América do Sul. Falei mesmo. Eu digo, olha, se tem uma coisa inaceitável para o Brasil, é a militarização do nosso subcontinente. O Brasil não aceita que ninguém acolha ou aloje em território vizinho ao nosso base militar estrangeira, porque aí perde-se o controle. Se alguém atrai ou acolhe ou aloja uma base militar americana, hipoteticamente, o Peru, é claro que o Equador vai atrás de uma base russa ou chinesa, ou vice-versa, porque os nossos vizinhos têm as suas desconfianças. Se a Guiana acolhe uma base americana, a Venezuela vai atrás de uma base russa. E o Brasil não pode aceitar isso, porque seria a perda completa da nossa capacidade de operar diplomaticamente e geopoliticamente na América do Sul. Então, esse é o segundo círculo concêntrico, é o da nossa vizinhança. Nós temos que estar bem com os nossos vizinhos, nós temos que ter alianças permanentes em torno de objetivos de Estado, e não de governo, que está lá, é de esquerda uma hora, é de direita outra, nós vamos nos meter nisso. Em terceiro lugar, e você tem o mundo. Se o Brasil tem as suas questões resolvidas internamente, está com a sua vizinhança pacificada e com um projeto comum, você pode se apresentar para o mundo. Aí você tem, naturalmente, alianças e interesses comuns com os Estados Unidos, muitos interesses. Nós temos uma aliança de muitos anos, a mais importante aliança que o Brasil realizou até hoje no plano militar foi com os Estados Unidos, foi a aliança durante a Segunda Guerra, foi aquilo que nos propiciou o início da nossa industrialização. Os americanos cederam créditos de 100 milhões de dólares na época. Isso seria $1,5 bilhão de dólares hoje, 7 bilhões ou 8 bilhões de reais aos preços de hoje, que permitiu o início da nossa industrialização. Nós fornecemos a borracha, toda a borracha para a Segunda Guerra, que era um insumo sem o qual não podia ter guerra. Um torpedeiro americano tinha 20 mil peças de borracha, 1 tonelada de borracha num tanque Sherman, mais meia tonelada num avião. Não tinha guerra sem borracha. E os japoneses tomaram a borracha dos ingleses no Oriente e só ficou o Brasil. O Brasil cedeu a base militar de Parnamirim, de Natal. O comandante da Força Aérea Americana veio ao Brasil em 1937, percorreu todo o litoral brasileiro porque sabia que ia precisar dessa base e construiu essa base. Os senhores sabem qual foi a base aérea mais movimentada do mundo durante a Segunda Guerra? Onde ela ficava? Ela não ficava nos Estados Unidos, ela não ficava na Alemanha, ela não ficava na União Soviética, ela não ficava no Japão. A base aérea mais movimentada do mundo na Segunda Guerra foi a base aérea de Natal.
Foi dali que os americanos operaram a assistência, o apoio, não só à África, mas ao Oriente, porque o espaço aéreo a partir da Europa estava vedado. Tiveram que fazer isso a partir daqui. Então, essa aliança foi feita. Portanto, os Estados Unidos é um país muito importante para nós. Mas nem sempre os Estados Unidos foram aliados nossos. Durante o Império, os americanos sabotaram o tempo inteiro o Império do Brasil. Tentaram apoiar rebeliões separatistas. A rebelião, a Confederação do Equador, em 1824, os rebeldes levaram em dinheiro daquele tempo, $800 mil em espécie para comprar armas nos Estados Unidos. Os rebeldes foram recebidos pelo secretário de Estado americano. Indicaram um cônsul americano em Recife. Quando o Frei Caneca foi fuzilado no Forte de Cinco Pontas, do lado dele foi fuzilado um cidadão americano. O James Rogers foi fuzilado. Foi um problema diplomático sério. E se aquela rebelião de 1824 tivesse a Confederação do Equador, que tinha bandeira, que tinha tudo, o Brasil não tinha resistido como um país único. Então, os americanos apoiaram certas coisas no Brasil, não aceitaram o nosso programa espacial, não aceitaram o nosso programa nuclear, sabotaram o tempo inteiro. Quando o presidente Geisel montou o programa nuclear paralelo da Marinha, foi uma resposta à sabotagem dos Estados Unidos. Então, se é um país amigo, e se deve ser essa a percepção, nós não podemos imaginar que seja uma aliança unilateral, que alguns dos nossos interesses confrontam com os interesses dos Estados Unidos, e que nós devemos ter uma política, portanto, independente, como tivemos a vida inteira. Nós nunca tivemos uma posição de submissão, de achar que... Não, teve um embaixador que disse, o que é bom para os Estados Unidos é bom para o Brasil, mas durou pouco. E você tem a China, tá certo? A China, que tem o seu caminho, que não é o caminho brasileiro, não é o modelo político que nós escolhemos, mas os países não olham para os outros, para os seus modelos políticos, os países olham para os seus interesses. O presidente Geisel reatou as relações diplomáticas com a China. O presidente Sarney fez o primeiro grande acordo de cooperação tecnológica para a fabricação dos satélites binacionais, que é uma experiência vitoriosa, os satélites sino-brasileiros. O presidente Fernando Henrique iniciou o que se chamou de parceria estratégica. O presidente Lula deu prosseguimento a essa parceria. Então, hoje a China é responsável pela maior parte do superávit da balança comercial do Brasil. Nós podemos ter acesso a créditos chineses porque eles têm interesse em aproximar o Brasil, a infraestrutura brasileira do Pacífico, para que não precise usar o canal do Panamá controlado pelos Estados Unidos. Ou seja, nós temos diferenças em relação à China, mas temos também identidade de objetivos econômicos, comerciais, científicos, tecnológicos. Por que, então, que nós vamos fazer uma escolha? Nós vamos ter que fazer uma escolha, uma opção entre os Estados Unidos e a China? Não creio que isso seja necessário. O Brasil deve contornar, o Brasil deve manter com a América, com os Estados Unidos e com a China, uma independência diplomática, de objetivos, de interesses. E com a China e com os Estados Unidos, nós temos parceria naquilo que for do interesse do Brasil. Eu queria anunciar aqui a presença do comandante Francisco Novelino. Ele é submarinista da reserva, grande amigo aqui do canal Arte da Guerra, do blog Velho General, e ele é diretor do Fórum Mar e Defesa. Comandante Novelino, o senhor quer colocar alguma pergunta? Boa noite, ministro. Boa noite, Alves. Eu não sei se é o momento adequado para colocar a pergunta, porque seria aquela última pergunta que eu gostaria de fazer ao ministro Aldo Rebelo, mais considerando a experiência dele como presidente da CREDEM e presidente da Câmara dos Deputados. Né? Não sei se seria o momento adequado,
Mas o pano de fundo, se vocês me permitirem, eu posso colocar. A questão é a seguinte: eu percebo, uma concepção minha de que o Congresso Nacional, ou seja, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal, devem ser os centros de discussão, de debate, de tudo que acontece no país. Tudo. Saúde, educação, mobilidade, defesa, segurança, soberania, direitos humanos, seja o que for. Congresso Nacional. Se o Congresso Nacional estiver deficiente em alguns desses temas, o país estará deficiente, não interessa qual seja o poder executivo. Pode ser um poder executivo maravilhoso. Podemos ter academias, universidades, centros de pesquisa maravilhosos, mas se o Congresso não pegar esses assuntos, catalisar e dali saírem políticas para o país, eu acho que vai tudo ficar com letra morta ou o jeitinho, né, que a gente faz hoje, uma política nacional de defesa e uma estratégia nacional de defesa que são elaboradas em gabinetes do Executivo, são colocados para o Congresso Nacional para ser aprovado, homologado, carimbado. Bom, quando se trata, aí vem a minha pergunta, senhor, porque quando se trata especificamente de soberania nacional, defesa, relações exteriores, segurança nacional, a coisa fica pior ainda. Por quê? Porque, bem ou mal, se nós temos uma comissão permanente de saúde da Câmara dos Deputados que trabalhe mal, por exemplo, a questão desses debates de saúde, nós teremos o país inteiro, e todos os entes federativos, tratando desse assunto. Se o Congresso Nacional trabalha mal, por exemplo, no debate, na articulação da questão de mobilidade e transporte, nós teremos o país inteiro, estados, municípios, tratando disso. Só que, se a CREDEM, da Câmara dos Deputados, e a CRE, do Senado Federal, não assumirem, chamarem para si, com protagonismo, o debate sobre defesa nacional, soberania, segurança, relações exteriores, ninguém o fará. O país vai ficar nas mãos do chefe do executivo, que pode ser Lula, Dilma, Bolsonaro, Temer, não interessa, mas vai ficar na mão do poder executivo. Isso é extremamente preocupante. Então, pergunto ao senhor, não era a hora, talvez, pela sua visão de presidente da Câmara e visão de presidente da CREDEM, o senhor não acha que essas comissões, CRE e CREDEM, eles não demandariam uma assessoria permanente formada por militares e civis, mais perto da comissão e não depender apenas da consultoria legislativa do Congresso? Essa que é a minha pergunta. Perfeitamente, comandante Novelino. Em primeiro lugar, eu quero destacar a qualidade dos consultores, pelo menos dos que eu conheço na Câmara dos Deputados na área de defesa. São muito qualificados, é gente muito preparada, o concurso é muito exigente, eles são servidores remunerados à altura das expectativas do seu trabalho, mas, evidentemente, nós temos uma deficiência, não apenas na área dessa cooperação de consultoria, mas de agenda permanente do tema de defesa dentro do Congresso Nacional. No caso, mais que eu posso afirmar pela minha convivência na Câmara dos Deputados. No entanto, eu creio que tema como política externa e política de defesa vão sempre encontrar uma baixa receptividade no Congresso Nacional por uma razão, ou por mais de uma razão. Em primeiro lugar, no próprio país, a percepção da questão nacional como um tema importante, da centralidade da questão nacional, é rarefeita. Ou seja, os partidos, os poderes, o executivo, o judiciário, o legislativo, a imprensa, a academia, estão voltadas
para dois eixos da construção do país: a questão social e a questão democrática. Eu, recentemente, sou provocado a fazer debates, discussões, não sobre a questão de defesa do Brasil, mas o quanto as Forças Armadas ameaçam a democracia do Brasil. Eu digo sinceramente, isso demonstra o grau de alienação da sociedade brasileira. Porque esse debate é o jornal que pede, é a academia, é a universidade, todo mundo diz: o senhor, como ex-ministro da Defesa, acha que há o risco da democracia? Eu digo: pessoal, esse risco não existe. O que há são outros riscos que vocês não estão percebendo. Então, essa percepção da questão nacional é rarefeita, ou seja, as duas questões que estão no centro do debate no Brasil são as questões hoje dos costumes, de raça, de gênero e outras correlatas, que o Congresso, o Supremo, a mídia, a academia, a produção em larga escala das teses de mestrado, de doutorado, se dá em torno disso, do meio ambiente, da ameaça aos índios, da criminalização da agricultura no Brasil. Essa é a agenda que predomina no país, infelizmente. E a outra agenda, a questão social, tá certo? Que é uma agenda necessária, importante, e a agenda da democracia. A democracia compreendida muito mais como direitos individuais do que como direitos coletivos. Porque a minha percepção é que, entre os direitos humanos, um direito sagrado é você viver num país independente, numa nação livre da submissão a outra nação mais forte. Mas não, a percepção aqui é que a democracia é cada um ter a sua liberdade individual. Então, essa é a agenda que predomina no Brasil, infelizmente. E nesse processo de desorientação que nós vivemos, quando os interesses coletivos, os interesses comuns, quando a agenda do interesse nacional foi substituída pela agenda dos interesses particulares, das corporações, dos indivíduos, ou, para melhor traduzir essa situação, quando as ideologias foram substituídas pelas biologias, tá certo? O que dividia as pessoas eram noções ideológicas. Hoje a divisão é pelas noções biológicas, é o gênero, é a raça que divide, que pauta o debate no país. Por essa razão, eu acho que é preciso fazer um esforço para que se encontre no Congresso pelo menos um núcleo de parlamentares, de senadores, que sempre existe, sempre há, preocupados com a questão, que isso sobreviva na academia, há hoje também uma presença maior, e que sobreviva também no Executivo. O Executivo tem que perceber essa importância do tema de defesa e de política externa, porque eu dizia lá para os militares, eu digo: olha, nós somos uma instituição que não temos um lobby, nós não podemos fazer greve, não podemos fazer uma passeata. A saúde, quando tem problema, faz greve, manifestação, a educação faz, o setor tal faz. A nossa área não pode fazer isso. Ou seja, nós não temos, por força da disciplina e da hierarquia, o poder de fazer um lobby. Então, é preciso que façam por nós, né? No Congresso, na sociedade, na academia, que alguém apresente o nosso tema. Mas eu acho que importa, sim, uma aproximação maior entre as comissões permanentes da Câmara e do Senado e as assessorias não parlamentares, porque essas já estão presentes e fazem um excelente trabalho. Estou dizendo a área acadêmica, a área que produz conhecimento nas Forças Armadas, as escolas do Exército, da Marinha, da Aeronáutica, a própria ESG, precisam ter uma interação maior com o Congresso Nacional. Obrigado.
Pronto. Está em mute, Robinson. Tirei agora. Você quer fazer a próxima aí, Cabral? O que é que eu faço? Eu queria primeiro só falar um pouquinho aqui do Café Enamur. Que é Ele está chegando no fim também, só tem mais 10 minutos de programa. Inclusive, o meu café já está acabando aqui. O meu também. Eu tenho que reabastecer daqui a pouco. Mas eu gostaria de retomar aquela questão de como o senhor vê as ameaças. Eu achei interessante a forma, e concordo com aquela forma que o senhor abordou da teoria dos círculos concêntricos. Ou seja, a gente se preocupar primeiro em arrumar a casa aqui dentro, ou seja, nós arrumar a casa, literalmente, depois nos preocuparmos com a questão regional e, a partir daí, expandindo. Agora, nesse sentido, e olhando o cenário que a gente tem hoje de uma polarização imensa, como o senhor diz, baseada na biologia, como é que o senhor vê, de que forma a gente poderia retomar, trazer a sociedade para um debate sério, unir o povo brasileiro, unir a sociedade brasileira em torno de um objetivo comum? De que forma a gente poderia começar a pensar nisso? O primeiro passo é você unir em torno das ideias, ou seja, o país precisa de um programa, de um projeto. O que é capaz de unir o Brasil acima das conveniências, dos interesses ideológicos, corporativos, partidários, legítimos? Tudo bem, cada um tem o seu, tudo bem. O que é possível? Eu acho que o que é possível é o que eu chamo de o quinto movimento. O Brasil foi construído em 4 grandes movimentos. O primeiro movimento foi a construção da base física, que nós levamos 250 anos, desde o ano zero do descobrimento até o Tratado de Madrid, em 1750, quando, basicamente, conformamos as fronteiras que temos hoje. Isso nós devemos aos bandeirantes, nós devemos ao Pedro Teixeira, aos portugueses, à diplomacia portuguesa, à persistência, ao Alexandre de Gusmão. Então, o primeiro movimento foi a base física. O segundo movimento de construção do Brasil foi a construção da independência, de 1750 a 1822, o episódio de Tiradentes, Felipe dos Santos, Tiradentes, a conjuração baiana, o surgimento do Zé Bonifácio, a figura do Dom Pedro I, que foi capaz de liderar e manter a unidade do país. Isso foi um grande feito, a epopeia da independência. Enquanto a América Espanhola fragmentou-se, nós tivemos a grande qualidade, a grande virtude, a grande sabedoria, um grande feito de manter um continente unido em torno da figura do imperador, depois do segundo imperador. Então, esse é o segundo movimento, que é o da independência. O terceiro movimento é o da consolidação da independência e da manutenção da unidade do território. Também não foi uma coisa fácil. Meus amigos, durante a regência, nós tivemos no Brasil 4 guerras civis simultâneas. Tem gente que acha que hoje a gente vive em dificuldade. Examine a época da regência. Uma guerra civil no Rio Grande do Sul, uma guerra civil na Bahia, dos Sabinos, uma guerra civil no Maranhão, a dos Balaios, e uma guerra civil no Pará, 4 guerras civis simultâneas. O país esteve à beira da fragmentação, da divisão. Nós escapamos disso. Então, esse foi o terceiro movimento, o da consolidação da independência e da unidade territorial do Brasil, graças a 2 instituições que tinham noção do que era a nação. Nós não tínhamos. Nós vivíamos uma anomalia que era um império sem imperador, porque o imperador era de menor, não podia assumir. Uma monarquia sem monarca, uma regência composta provisoriamente. A Marinha e o Exército garantiram a integridade do nosso território porque eram as únicas instituições que tinham noção da nação. Era uma instituição acima dos caudilhos regionais que lutavam pelos seus interesses particulares. Aí depois nós tivemos o quê? A República, Deodoro, Floriano, o varguismo. E em torno do varguismo nós estamos até hoje. Um é contra o Vargas, o outro é acabar com a era Vargas, o outro quer manter a era Vargas. Então, nós vivemos esse 4º movimento até hoje. O 5º movimento, que é o que eu acho que o Brasil deve relançar para retomar a construção inacabada do Brasil. Construção inacabada. O Brasil fez muita coisa.
Em torno de que eixos? Eu proponho 3 eixos. O primeiro é o de retomar o crescimento e o desenvolvimento do país. Tem solução para nada. Olha, eu fui ministro de 4 pastas diferentes. O que eu aprendi é o seguinte: quando o país cresce, você tem dinheiro para tudo. Quando não cresce, não tem dinheiro para nada. É desse jeito, é simples assim. Tem que retomar o crescimento econômico, retomar, com base naquilo que eu falei no último debate entre nós, retomar as potencialidades do Brasil, retomar a ciência, a tecnologia do Brasil. O segundo eixo é reduzir as desigualdades. A desigualdade é uma ameaça à unidade do Brasil. Como é que você vai unir um país onde uma parcela da população, 60 milhões de famílias, minha gente, precisou receber o auxílio de emergência, 126 milhões de brasileiros? Não pode. Isso divide o país, isso cinde o país socialmente. Nós temos que ser um país mais equilibrado socialmente. E o terceiro fator de unidade entre nós é, com todos os defeitos, garantir o caminho da democracia. Sem isso, o país também se divide. Democracia cheia de limitações, cheia de problemas, de solavancos, de defeitos, mas é isso que é possível também. Negá-la também não vai resolver o problema do Brasil, só vai dividir novamente. Então, eu acho que, em torno desses eixos, retomar o desenvolvimento com a valorização da agricultura, da pecuária, das Forças Armadas, o papel das Forças Armadas no desenvolvimento do Brasil, na ciência e tecnologia, na questão social, em tudo, além da sua finalidade, que é a defesa. Ou seja, essas ideias podem unir o Brasil. Quem pode ser contra o Brasil voltar a crescer? Qual é o operário, o trabalhador, o empresário que é contra isso? Quem é contra reduzir desigualdade, fazer um país mais equilibrado? Quem é contra acabar com a experiência democrática? Eu não vejo. Então, em torno disso, agora nós precisamos abandonar a agenda do entretenimento, a agenda da divisão, a agenda do desvairio, de importar a plataforma dos republicanos e dos democratas e fazer disso a vida política e partidária do Brasil. Gente, nós estamos chegando no final, então. Deu 1 hora de live, passou voando. Eu só queria ver com o Cabaé, antes de eu partir para as considerações finais. Cabaé, tem novidade do velho... Teu microfone está desligado. Tem novidade do velho general essa semana? Essa semana, bom, o Velho General está com um site novo, plataforma nova. Eu gostaria de aproveitar a oportunidade aqui. Algumas pessoas têm me mandado mensagens, eu tenho demorado a responder, porque com a plataforma nova estou correndo atrás de resolver uma montanha de problemas. Então, eu peço desculpas aí pela demora, mas eu prometo que vou responder a todo mundo que me procura. Amanhã vai sair um artigo do capitão Antunes, do primeiro BAEP de Campinas. Na terça-feira, vai sair um artigo do José Antônio Mariano, é a terceira parte daquele artigo que ele escreveu sobre a Batalha de Wisna, né, chamadas Termópilas polonesas. E na quinta-feira vai sair um material do Cristiano Leal, que é historiador lá do Rio Grande do Sul, sobre o Harrier, um Harrier específico na Guerra das Malvinas. E aí conta bastante coisa sobre a Guerra das Malvinas, além de falar da própria aeronave. Basicamente é isso que a gente tem agora para essa semana. Perfeito. Comandante Toverino, o senhor quer falar do Mar e Defesa? Apenas dizer que o Mar e Defesa está focado no estabelecimento de um canal com o Congresso Nacional, com as comissões, com a CREDEM e com a CRE, aguardando ansiosamente a nova composição dessas comissões, que deve sair depois do Carnaval, para poder estabelecer um contato com os senadores e deputados e dizer que nós nos propomos, de forma muito humilde e modesta, no momento, a ser um canal entre os parlamentares e a academia e, principalmente, o segmento militar. De maneira informal, autônoma, sem estar preso a nenhuma forma de pressão ou de imposição funcional. Nós queremos ver o Brasil, esse Brasil que o ministro Paulo Ribeiro colocou aqui, nós queremos ver, e, no nosso entendimento, isso passa pelo Congresso Nacional obrigatoriamente. Muito obrigado, boa noite.
Eu queria só complementar o que a gente vive dizendo aqui para o pessoal, nas discussões que a gente tem, né? Você ouve o pessoal dizer, não, mas é porque o Exército tem que fazer isso, a Marinha tem que fazer aquilo, a Força Aérea tem que fazer não sei o quê. Gente, essa discussão sempre passa pelo Congresso. Não tem... A Marinha, o Exército, a Força Aérea, eles sabem muito bem o que eles têm que fazer. O que eles precisam é de orçamento e condições de fazer. Quem vai decidir isso é o Congresso. E quem vai fazer com que o Congresso se sensibilize para esses assuntos somos nós, e a sociedade. Então, cabe a nós falar com nossos deputados, com nossos senadores, etc., e sensibilizá-los com relação a esse assunto. Ministro Aldo, o senhor quer falar... de agradecer, peço desculpa, mas agradecer aí a presença do comandante Novelino e, mais uma vez, agradecer aí a presença do ministro. Foi mais uma aula aqui para mim e acho que para todo mundo. Ministro Aldo, o senhor quer fazer as considerações finais, falar do Bonifácio também, que eu coloquei na descrição, tanto o Bonifácio, que é o seu blog, quanto o Mar e Defesa, e o Velho General, que já é template, né? Mas o senhor quer fazer as considerações finais e falar do blog? Eu quero agradecer, comandante Robson, agradecer ao blog Velho General, ao Cabaé, agradecer também ao comandante Novelino, dizer que é sempre, para mim, uma alegria poder debater de forma tão qualificada assuntos relacionados com o interesse do Brasil. Eu mantenho com mais 2 ou 3 amigos esse portal chamado Bonifácio, que é uma homenagem ao patriarca da independência, onde tratamos da memória do Brasil, de relembrar os episódios da nossa história, de homenagear os construtores da nossa pátria e de debater os temas relacionados à centralidade da questão nacional, principalmente na área de defesa, de economia, de política externa, com independência, sem nenhum tipo de exclusivismo, de sectarismo, procurando exatamente unir amplamente forças heterogêneas no Brasil. O Brasil precisa da união dessas energias políticas, materiais e espirituais, para fazer frente aos desafios do presente e do futuro. E faço isso com muito otimismo e com muita confiança, otimismo e confiança que tiro exatamente do passado, dos obstáculos que nós já vencemos, que foram muito maiores, muito mais difíceis do que os que nós enfrentamos hoje. Então, mais uma vez, muito obrigado, parabéns e espero que até breve. Ministro, eu quero agradecer a sua participação, agradecer o comandante Novelino, meu grande companheiro de bancada, que é o Albert Cabaé, agradecer vocês todos, foi uma live maravilhosa. Já queria dizer para vocês o seguinte, tá? Já está aberto o convite para uma nova live, vamos ver se a gente faz uma daqui a pouco aí, tá? Tem muita coisa para ser falada, infelizmente a gente é prejudicado pelo tempo, porque daqui eu quero direcionar o pessoal para o Pátria e Defesa, gente. O Moisés, eu estou colocando o link aqui, tá? O Moisés está iniciando uma live agora, então eu peço para vocês, vamos lá para o Pátria e Defesa. Olha, a gente está vindo aqui do Arte da Guerra, do Velho General, do Fórum Mar e Defesa. A Brigada Arte da Guerra está reforçando o Pátria e Defesa. Então, ministro, mais uma vez eu agradeço o senhor. Já deixo o convite aberto aqui. Okay? A gente quer ouvir o senhor outras vezes. Eu já vou preparar uma pauta e enviar para o senhor aí para a gente poder debater, tá? Então, pessoal, muito obrigado por tudo. Excelente final de semana para vocês. E vamos agora lá para o Pátria e Defesa, sempre com responsabilidade, compromisso, fé no Brasil. Gente, vamos ficar aqui no estúdio só para a gente fazer um debriefing rápido nosso. Pessoal, bom fim de semana para vocês. Vamos lá para a live do Moisés. Obrigado, gente. Excelente sábado para vocês. Pessoal, vamos votar direito em 2022. Congresso é a base de tudo. Congresso é a base. Era em defesa, é um congresso que ela começa. Venho falando isso para vocês há 4 anos. Quase 1.800 vídeos falando disso.
excelente final de semana para vocês, pessoal. Quero o Brasil, ministro Aldo, comandante Novelino, Cabaé, muito obrigado, gente.